O que é o inferno? O inferno é um estado interior de profundo sofrimento. É um estado no qual a pessoa vive uma realidade, o ser vive uma realidade de profundo sofrimento. A gente pergunta, o inferno existe ou não existe? Eu pessoalmente acredito que sim. Shantideva, um dos grandes mestres, ele define o inferno como um estado interior. É como a gente acordar dentro de um pesadelo no qual a gente não consegue sair por muito tempo. Se a gente olha no mundo à nossa volta, mesmo nesse planeta no qual a gente vive, sem ter que olhar de formas mais místicas ou diferentes, existem situações na qual os seres vivem de um sofrimento constante e profundo que a gente não consegue nem imaginar. Isso é o inferno. Existem situações com uma pessoa que eu conheço, através de uma conhecida minha, que foi uma menina, esse é um exemplo claro de inferno para mim, é chamado inferno recorrente. No budismo fala sobre vários tipos de inferno. Tem um inferno chamado inferno recorrente, que é a mesma situação que se repete. Teve uma menina nos Estados Unidos que estava numa aula de química e aconteceu que estavam no laboratório, teve um acidente, ela acabou se queimando inteira. Foi para o hospital, entrou em coma, passou 10 dias de coma e fisicamente onde ela estava? No hospital, sendo cuidada. Quando ela acordou da coma, ela estava extremamente angustiada, até que ela conseguiu falar e ela contou que a experiência dela foi durante esses 10 dias constantemente de ser estuprada e queimada, estuprada e queimada, estuprada e queimada, incontáveis vezes. Para ela, quanto tempo durou aquilo? Um tempo infinito. Ela viveu aquele sofrimento ou não viveu aquele sofrimento? Viveu. Isso é um exemplo de inferno. Então, o inferno não é uma brincadeira. O inferno existe. E ele pode estar muito mais perto do que a gente imagina. Então, isso não é para a gente ter medo, mas para a gente saber que o sofrimento existe. E se a gente criar as causas e as condições, ele se manifesta. Né? E não é um lugar no qual a gente vai ser levado. A realidade ela é um reflexo da nossa realidade interna. A gente pega uma pessoa que entra num estado de loucura mental. Ela pode viver o inferno aqui. Como a gente pode ter o exemplo dessa menina, que para ela, aqueles 10 dias, ela estava no inferno, efetivamente. E para nós foi 10 dias, e para ela foi uma experiência muito mais longa. Né? Então, desse ponto de vista, se a gente for olhar o inferno existe ou não existe, eu pessoalmente acredito que sim. O fato que o inferno exista não quer dizer que existe a dualidade do bom e do ruim, do bem e do mal. Então aqui está o inferno e o diabo e do outro lado está o paraíso e Deus. Isso não existe. Ou seja, o inferno é uma realidade dentro da qual a gente pode renascer, a gente pode viver ela de profundo sofrimento e sofrimento constante de uma certa forma. Até que tem um momento que ele acaba. O inferno não é para sempre. Se diz que quando um ser renasce num estado do inferno, o que ele necessita para sair do inferno é um instante de amor e compaixão sincero. É isso que tira ele desse estado do inferno. Dentro disso, alguém pode perguntar, mas o diabo existe? Não, o diabo não existe. Não existe um ser que seja a encarnação de tudo aquilo que é o mal. Isso não existe. O que nos leva ao inferno, o que gera o sofrimento, é a nossa raiva, a inveja, os ciúmes, a arrogância, a ganância, a violência. É isso que se manifesta e que nos faz nascer no inferno. Da mesma forma que o que nos leva para um estado, digamos, de um paraíso, a gente chama no budismo de uma terra pura. Uma terra pura não é um lugar maravilhoso. É um lugar no qual a maioria dos seres que vivem nele são seres puros. É isso que faz com que uma terra seja uma terra pura. O planeta Terra poderia ser uma terra pura se os seres fossem puros. Mas não é que ninguém pode nos levar ao inferno e ninguém pode nos levar a um paraíso ou uma terra pura. É o resultado de nossas ações e das condições que a gente mesmo cria. Então, ao mesmo tempo que não existe um Deus que é o dono do paraíso, assim por dizer, também não existe um diabo que é o dono do inferno. Alguém pode olhar para algumas imagens dentro do budismo e ver essas divindades iradas, né? Como Yamantaka, por exemplo, que tem 9 cabeças, 34 braços, 16 pernas,
A cabeça principal é a cabeça de um touro com 2 chifres, extremamente irado. O que é isso? É uma representação da nossa força de destruição sendo usada para destruir o nosso egoísmo e a nossa ignorância. Então, isso é porque dentro do caminho Vajrayana, assim chamado Tantra, o desejo, a raiva, ou a energia da raiva, da energia da destruição, ela não é por si só nem boa nem ruim. Depende de que forma a gente vai usar ela. O que é a raiva? A raiva é a vontade de querer destruir aquilo que nós vemos como causa do nosso sofrimento. Então o que se faz nesse caso? A gente pega a energia da raiva e direciona ela contra a verdadeira causa do sofrimento, que é a nossa ignorância, o nosso egoísmo.